Próxima questão. Se você às vezes mente para levar vantagem, a reescritura adequada e segmento do texto, desenvolvendo-se a oração reduzida, é... Então, a banca já diz que a oração está reduzida, né? E realmente, olha aqui, ó, levar é infinitivo. Então, aqui eu tenho a reduzida de infinitivo. Você vai desenvolver essa oração. Então, observa o contexto que traz a oração reduzida. Observa que o verbo da outra oração está no presente. Eu minto, ele mente. Presente. Então já sabe que na sua resposta o verbo vai estar flexionado no presente. Se você às vezes mente para que leve vantagem, leve, presente do subjuntivo. Que eu leve, que tu leves, que ele leve. Então a letra A é a sua resposta. Se você às vezes mente a fim de levar vantagem, levar é infinitivo. Ela continua reduzida. Levasse, passado. Levasse, passado. Quando levar é o futuro do subjuntivo. Eu não quero futuro, né? Eu quero presente. Então, letra A é a sua resposta. Aproveitando aqui, vou apagar essas anotações. E vou fazer uma outra observação. Observe isso aqui, ó. Se você às vezes mente para levar vantagem. Se você às vezes mente para quando levar vantagem, levar e levar, né? A forma é idêntica. A forma é idêntica. Classificação não. Esse levar é o verbo no infinitivo. Tanto que a oração está reduzida de infinitivo. Quando levar vantagem, esse levar é o futuro do subjuntivo. E por quê, né? É diferente a classificação se a forma verbal é idêntica. Pois é o contexto. Olha o que eu tenho aqui. Para é uma preposição. Quando é uma conjunção. São dois conectores. Então a dica é: com preposição, isto é o infinitivo. Com conjunção, isto aqui é o futuro do subjuntivo. Uma outra maneira, né, de perceber se é o infinitivo ou se é o futuro. Troca o verbo que vier no contexto, que vier na prova, por exemplo, pelo verbo fazer. Por quê? Porque este verbo, ele não tem a mesma forma para o infinitivo e para o futuro do subjuntivo. Então facilita. Olha só. Para eu fazer. Isso aqui é o nome do verbo. É o infinitivo. Porque o infinitivo nada mais é do que o próprio nome do verbo. Fazer, correr, sorrir, gritar, estudar. O nome do verbo é o infinitivo. Agora observa. Se eu trocar o levar pelo fazer, vai ficar para quando eu fazer? Não. Vai ficar para quando eu fizer. E fizer não é o nome do verbo. O nome do verbo é fazer. Então o nome do verbo é infinitivo. E esse fizer é o futuro do subjuntivo. Então se você na hora da prova, né, não lembrar, mas qual é o conectivo que tem que acompanhar um e outro, o que você faz? Pega o verbo que aparecer na prova e troca pelo fazer. Se couber o fazer, olha aqui, ó, para fazer. Esse fazer é infinitivo.
Se não couber o fazer, para quando fazer? Não, para quando fizer. Ah, então o que está aqui não é futuro. Não, perdão, o que está aqui não é infinitivo, o que está aqui é o futuro do subjuntivo. Bom? Existem outros verbos que vão trazer essas formas diferenciadas, né? O verbo pôr, pôr o infinitivo. Puser é o futuro do subjuntivo. Então ficaria, ó, para pôr alguma coisa sobre a mesa. E quando eu puser alguma coisa sobre a mesa. Então o verbo pôr também traz essas formas diferenciadas. Mas guarda o fazer já é o suficiente. Próxima questão. Assinale a opção que indica o termo sublinhado que deve ser considerado complemento. Bem, aí eu tenho, letra A, folha de parreira. Você tem que considerar agora o termo sublinhado, hein? Tá? De parreira, de graça, de felicidade, de todas as terras e de seu Criador. Bem, letra A, folha de parreira. Quando a questão fala em complemento, nesse contexto, eu vou pensar em complemento nominal. Aliás, eu nem poderia pensar aqui em complemento verbal. Complemento verbal é sinônimo de objeto. Mas para que isso aconteça, o termo com preposição tem que estar preso a verbo. Daí o nome, né? Complemento verbal. Isso aqui não é verbo, né? Então aqui eu vou pensar em complemento nominal. Complemento nominal eu já associo a paciente. Ideia de paciente. Outro detalhe, a gramática vai dizer que o complemento nominal, quando estiver preso a substantivo, o substantivo deverá ser abstrato. Substantivo abstrato. É o que diz a gramática, tá? Se for concreto, não serve. Agora, cuidado. Como sempre, há exceção. Tá? Bem, letra A, folha de parreira. Aí eu já começo assim, ó. Folha é substantivo, só que é concreto. Sendo assim, de parreira é adjunto adnominal e não complemento nominal, já que a gramática diz que, para que isto aqui seja complemento nominal, se estiver preso a substantivo, tem que ser substantivo abstrato. Porque esse complemento nominal pode ficar preso a substantivo, a adjetivo ou a advérbio. Deixa eu fazer exemplos, né? Fica mais fácil. Saudade de você. Fiel a você. Longe de você. Então acompanha aqui, ó. Saudade, substantivo abstrato. Fiel, adjetivo. Longe, advérbio. Então, o termo com preposição. Termo com preposição. Relacionado a substantivo abstrato, adjetivo, advérbio, é o complemento nominal. Essa é a regra geral, tá? Desconsidera aí as exceções. Esse é o complemento. Como isso aqui é concreto, folha, então isso aqui é o adjunto. Tá. Agora vem estado de graça. Eu não consigo ver aí nem paciente, nem agente.
Vamos pular. Situação de felicidade. Bem, eu posso pensar que a felicidade, ela causou a situação, foi o motivo da situação. Então, talvez forçando um pouco, eu consiga ver aqui a ideia de agente. Mas se é agente, é adjunto. E a banca pediu complemento. Vou pular D. Letra E. Igual a do seu criador. Igual é adjetivo, né? Então, cuidado com isso. Então, aqui eu tenho perdão. Porque a ideia é a seguinte. O igual é adjetivo. Tá. Se estivesse preso diretamente ao adjetivo, seria o complemento. Mas não é assim não, hein? Está preso a esse A aqui, ó. Que é a preposição e um pronome demonstrativo. O primeiro A, preposição igual a alguma coisa. E o segundo A que está aqui é o pronome demonstrativo. Uma observação. Mas, professor, por que o segundo A que está aqui, eu sei que existem dois, porque eu tenho o acento grave, né? Então são dois A's, houve uma crase. Professor, por que o segundo A não é artigo? Porque para que o segundo A seja artigo, ele vai ter que acompanhar um substantivo explícito no contexto. E observa que eu não tenho aqui, ó, um substantivo explícito. Por exemplo, vamos pensar no substantivo maneira. Se o contexto fosse igual à maneira de seu criador, esse igual à maneira com acento grave. Por que o acento grave? Fusão da preposição a, né? Tudo que é igual igual a alguma coisa, e o segundo a seria artigo. Por quê? Porque o segundo A estaria acompanhando o substantivo explícito maneira. No momento em que você retira o substantivo, o segundo A não pode mais ser o artigo. O segundo A passa a ser o pronome demonstrativo. E aqui está de seu criador, que estaria preso a esse pronome demonstrativo. Bem, eu ainda não achei a resposta, né? Eu quero a ideia de complemento. Eu vou pensar em paciente. Olha aqui agora. Dono de todas as terras. Analisa o termo com preposição, hein? Lado de cá. As terras, elas possuem um dono. Agora pensa. Elas são o agente ou são o paciente? Ou seja, as terras possuem algo ou são possuídas por alguém? Elas são possuídas. Então eu tenho ideia de paciente. Ideia de paciente, turma, complemento nominal. Letra D. Bem, e aí, né, como eu disse, em relação à regra geral, que a gramática afirma, né, que para ser complemento nominal tem que estar preso a um termo abstrato, o que a FGV faz? Ela vai caçar as exceções. E aqui eu tenho um complemento, né, preso a algo que no contexto pode ser concreto e não abstrato. Mas o que você vai fazer na prova? Esquece a ideia do abstrato do concreto e trabalha com a ideia de agente e paciente. Em relação às demais, o que a gramática vai afirmar aqui, ó, neste caso, é a ideia de especificação. Isso aqui está especificando o estado, isso aqui especificou a situação, né? Mas eu comentei em outra questão, a ideia de especificação, ela é muito sutil, né? Então você vai insistir na ideia do agente e do paciente, na ideia de posse, né? Isso facilita para você identificar se é o adjunto, se é o complemento. Aproveitando, outro erro na letra D. Quando você lê dono de todas as terras, peraí, mas dono é porque eu tenho alguma coisa. Ah, então tem posse. E você falou que se tiver posse é adjunto. Beleza. Só que você está fazendo a análise do termo incorreto. Porque a banca pediu para analisar o termo
O termo sublinhado. Aliás, perdão, turma, porque aqui não está sublinhado, eu marquei aqui na questão. O termo sublinhado é de todas as terras. Isso aqui estava sublinhado na prova. A ideia de posse está no outro termo. A ideia de posse está aqui, ó. Mas não é isso aqui que eu estou analisando. Estou analisando do lado de cá. Então, cuidado, né? Para você não tumultuar essa análise, não misturar, né, a situação. Então, letra D é a sua resposta. Vamos à próxima questão. Então eu falei, só para finalizar, né? Vamos organizar isso aqui. A letra A não é complemento porque folha é concreto, né? Isso aqui é adjunto. Na B e na C, o que eu tenho aqui destacado indica a especificação. Então fica para o adjunto de nominal. Na letra D, o destaque me dá a ideia de paciente, né? Já que as terras serão possuídas, são possuídas, né? Elas não possuem. E na letra E, aqui eu tenho a ideia de posse igual àquela do seu criador, igual àquela maneira, aquela ideia dele. Aqui sim eu tenho ideia de posse. A ideia de posse também fica para o adjunto adnominal. Então eu tenho aqui 4 adjuntos adnominais. Na letra D eu tenho o complemento nominal. Letra D é a resposta. Próxima questão. Assinale a opção que indica a frase em que o sujeito aparece posposto ao verbo. Sujeito posposto, ou seja, colocado após o verbo. Na letra A, há uma distorção generalizada. Aqui eu tenho o verbo haver, que nesse contexto é sinônimo do verbo existir. Portanto, o que eu tenho aqui, na verdade, é uma oração sem sujeito. Esse haver é um verbo transitivo direto. Uma distorção generalizada é o objeto direto. Não há sujeito. E o que eu quero é um sujeito posposto. Letra A maçã ficou... Letra B, né? A maçã ficou sendo um símbolo do sexo. O sujeito, a maçã. Veio antes da locução verbal. Olha aqui, ó. Então é um sujeito anteposto. Quando ocorreu o episódio narrado na Bíblia. O episódio narrado na Bíblia ocorreu. Aqui eu tenho o sujeito colocado após o verbo. Está posposto. A maçã de Steve Jobs não tem nada a ver com isso. Aqui está o sujeito antes do verbo. Está anteposto. O pecado original não foi o sexo. Aqui está o sujeito. Também antes do verbo. Está anteposto. Então a letra C é a opção que traz o sujeito posposto. Vamos à próxima questão. Das frases abaixo, assinale aquela que possui um sujeito posposto, né? De novo, o posposto. Letra A. As melhores e as mais lindas coisas do mundo não se podem ver nem tocar. O sujeito, as melhores e as mais lindas coisas do mundo. Aqui está o verbo, portanto está anteposto. Elas devem ser sentidas com o coração. Elas é o sujeito, antes do verbo. Não devemos ter medo dos confrontos. Aqui o sujeito está oculto, né? Nós não devemos ter medo. Mas eu não quero oculto. Eu quero posposto. Até os planetas se chocam. Os planetas é o sujeito.
Do caos nascem as estrelas. É só inverter, né? As estrelas nascem do caos. Aqui está o sujeito colocado após o verbo, portanto está posposto. Letra E é a sua resposta. Décima questão. Assinale a opção em que a construção frasal com objeto direto ou indireto, pleonástico, apresenta erro. Tá. Vamos só lembrar o que é o objeto direto ou indireto pleonástico. O pleonasmo é aquela figura da redundância, né? Subir para cima, redundante. Entrar para dentro, repetir de novo. Se eu vou repetir, só pode ser de novo, né? É a redundância. Então, vamos ver dois exemplos. Com o direto e com o objeto indireto, né? Pleonástico. O primeiro, a gaveta arrumei-a ontem. O segundo exemplo, ao guarda sempre lhe obedeço. Bem, no primeiro exemplo, o sujeito está oculto, né? Eu. Eu arrumei a gaveta ontem. O arrumar é transitivo direto. Arrumei o quê? A gaveta. Objeto direto. Ontem será o adjunto adverbial, já que na morfologia é um advérbio. Aí observa que sobrou o pronome oblíquo átono, a. Esse pronome se refere à gaveta, mas não é a outra gaveta, é a mesma gaveta. É o mesmo objeto direto que foi repetido, né, para enfatizar a ideia. Portanto, é uma redundância. Por ser uma redundância, será o objeto direto pleonástico, ou seja, repetido, redundante. É claro que o autor do texto poderia construir essa frase, essa oração, sem esse objeto, né? Arrumei a gaveta ontem. Claro que poderia ser. Só que ele quis dar ênfase. Então ele repetiu usando aqui o pronome oblíquo. Em relação à prova, conhecer essa função sintática é interessante. Talvez nem tanto por ela, mas pela pontuação. Porque se não é uma questão, né, que cobre pontuação, a banca pergunte, por que a vírgula nesse contexto? O que justifica o emprego da vírgula? Você tem que saber que essa vírgula foi usada para separar a função sintática original da função sintática pleonástica. Ela está aqui justamente porque há uma função sintática pleonástica. Nesse caso, o objeto direto. Em relação ao segundo contexto, ao guarda sempre lhe obedeço. Mais uma vez, o sujeito está oculto, né? Eu obedeço ao guarda. Obedecer transitivo indireto. Obedeço a quem? Obedeço ao guarda. Objeto indireto. O sempre é o adjunto adverbial, já que é um advérbio na morfologia. E aqui sobrou o lhe.
esse lhe está retomando ao guarda. Não é outro guarda, é o mesmo guarda, que foi repetido para enfatizar a ideia. É a repetição do objeto indireto. É o objeto indireto pleonástico, redundante. E de novo, olha aqui, ó, a vírgula, que vai separar o OI do OI pleonástico. Tá. Agora vamos voltar à questão. Assinale a opção em que a construção frasal com objeto direto ou indireto pleonástico apresenta erro. Apresenta erro. A banca está dizendo para você qual é o tipo de erro? Não. Isso aqui é muito amplo. Qualquer erro. Certo. E aí, vamos lá. Essa boneca trouxe-a ontem. Está perfeita a construção, sem o menor problema. Eu comprei o dicionário pretendido. Esse O está retomando o dicionário. Assim como na letra A, esse A está retomando esta boneca. Tranquilo. Letra C, a mim me parece que o tempo vai mudar. Aqui faltou uma vírgula, né? Porque esse a mim retoma o me. Na D, a mim, vírgula, parece-me que nada vai mudar. Então aqui eu teria duas opções erradas. Eram estas as atitudes que você devia tomá-las. O erro aqui está na forma verbal. Tomá-las. Oxítono terminado em A. E agora? Né? Bem, apesar de a gramática dizer que quando você tem a função pleonástica, a vírgula é obrigatória, eu vou entender que isso vamos ver em pontuação, essas regras de vírgula obrigatória, elas são obrigatórias quase sempre para mim. Ou seja, eu, aluno, eu, candidato, né, fazendo uma redação. Para o autor do texto, em alguns momentos, essa vírgula se torna facultativa. É uma alegação, tá? Então, provavelmente, quem construiu essa questão pensou aqui, ó, em vírgula facultativa. Isso é possível. Agora, na letra E, tomá-las tem que ter acento. E aí não importa se é o candidato em uma redação, escrevendo, ou se é o autor do texto, lá na prova, né? Porque eu sempre digo isso para as minhas turmas. Você, em um concurso, faz redação. O autor do texto faz arte. Essa é a diferença. Eu faço redação, ele faz arte. Então, como ele faz arte, ele pode omitir essa vírgula, alegando que esse uso é facultativo. Eu não posso fazer isso. Agora, nesse momento aqui, turma, tanto eu quanto o autor do texto, os dois terão que usar esse acento. Então, o que acontece? Se eu tenho 3 opções aparentemente erradas, eu vou marcar a pior. E é assim que funciona para qualquer concurso, para qualquer banca. Tá? Isso aqui não é um privilégio da FGV. 3 erradas e agora? E agora você marca a pior. A pior é aquela que não vai ter argumento, né? Então aqui a letra E é o gabarito. Vamos à próxima questão.